Na infância, se tivemos traumas, por exemplo, que as pessoas discutiam em casa por causa de dinheiro, sempre que tem dinheiro, tinha briga em casa, sempre que tinha dinheiro, tinha briga em casa, então a pessoa já fica com uma crença, com um trauma de que, ok, dinheiro não é coisa boa, dinheiro não é bom, dinheiro traz barulho, dinheiro traz confusão. Então, a pessoa sempre que tem dinheiro tem uma tendência a querer se desfazer daquele dinheiro. Tem pessoas que gastam, 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 nunca conseguem guardar dinheiro. Vamos à rubrica Ser Estar daqui a mais um bocadinho para dar ferramentas a respeito disto. Nuxa de Souza é quem vai guiar-nos em conversa na rubrica Ser Estar. Olá, Nuxa, um nome muito especial para mim, hein? Charada, minha caçula, a minha irmã mais nova. Vem cá, Nuxa de Souza, que alegria recebê-la. Quanta elegância. Olá. Por favor, Nuxa, sente-se. Peço o áudio da Nuxa, por favor. Peço o áudio da minha querida. Peço aí o áudio da minha querida Nuxa, já vai falar. Recuando, eu dizia que os rapazes lá no bairro finalmente despertaram. Despertaram e viram que aquele comportamento repetido de ficar no mesmo lugar, a falar das mesmas coisas, a encarar com a mesma estratégia os problemas, não resolviam nada. Eles finalmente perceberam que é preciso fazer rupturas, sair de lá e ir para outros quadrantes, estabelecer novas relações e, por esta via, ao conhecer novas pessoas, abriram uma janela ou um campo de oportunidades para o problema que ele tem a resolver. E quando nós falamos de problemas, ficamos aí a pensar que é só sobre dinheiro. Não, algumas pessoas só querem um ombro amigo para confortar, abrir-se e resolvermos estes dilemas que têm marcado negativamente o meio urbano. Já sabem que um dos grandes problemas que apoquenta o meio urbano é a questão da saúde emocional, a depressão, entre outras, onde o índice é alto nos homens, por conta de um espaço para se abrirem ou por conta de valores culturais que bem conhecemos, que nos impedem de assim seguir. A minha música de fundo, por favor, meu DJ favorito, o melhor DJ da África Austral, quer já conversar com a Nuxa? Agora tá bom. Olá, Nuxa, mais uma vez, por favor, cumprimente o país e o mundo. Bom dia a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Pronta para o tema de hoje. Fascinante. Já preparei papel e caneta para anotar. Nice. Quanta elegância. Quem está por trás do teu look? Ai, obrigada. Eu mesma. Interessante. De onde vem a tua criatividade? Quais são as tuas referências neste capítulo? Ok, na parte... Na parte da indumentária. Ai, nem sei dizer, nem sei dizer exatamente, mas acho que talvez acompanho muito algumas páginas de moda e por aí vai. Nice. Vem de infância ou foi ao longo do tempo? Também, porque fui modelo há uns anos atrás, então talvez pode ter sido desse lado. Nice, fascinante. Mês de fevereiro está a acabar, já vamos para o nosso tema de conversa. Mês de fevereiro está a acabar, hoje é a última sexta-feira do mês. Recentemente, há pouco tempo, tivemos a dizer feliz ano novo, tudo de bom e prosperidade. Como é que está a ser o teu início do ano? O meu início de ano está a ser muito bom. É engraçado que eu, todos os anos, praticamente, os objetivos do ano anterior começam tipo em dezembro, já a dar os primeiros passos para aquilo que vai ser tipo o meu novo ano. Então está a ser muito bom, até agora está a correr, acho que até melhor do que eu esperava. Nice. Até melhor do que eu esperava. Um voto ou um conselho para quem ainda está adormecido e pensa que ainda é 1 de janeiro. Para quem ainda está? Para quem ainda está adormecido e pensa que ainda é 1 de janeiro. É melhor começar, porque daqui a pouco estamos em dezembro de novo. Fascinante. Nuxa, vamos falar da terapia de dinheiro, não é? Bloqueios mentais. Eu fazia este parênteses sobre algumas pessoas que ainda estão na zona do conforto, acordam, repetem o mesmo hábito e pensam que a partir daí podem resolver. Qual é o risco de perpetuar este tipo de comportamento? É porque depois as pessoas acabam ficando estagnadas. E às vezes não entendem porque estão estagnadas, pensam que não, porque a vida é dura, não, porque a culpa é do governo. Ficam a culpar, porque os meus pais não têm dinheiro, porque não nasci rico. Ficam a culpar um monte de coisas, enquanto às vezes é só a pessoa em si que não está a fazer o que tem de ser feito.
O que seria bloqueios mentais associados a dinheiro? Ok, bloqueios mentais. Ok, tem bloqueios mentais, tem os emocionais. Os bloqueios mentais praticamente são aquelas crenças limitantes, aquelas coisas todas que a gente acredita que foram nos ditas quando éramos crianças, que a gente fica a repetir feito papagaio. Tipo, por exemplo, dinheiro muda as pessoas. Isso praticamente é uma crença limitante. Então, é um bloqueio mental, porque bloqueia a mente da pessoa. Outro bloqueio mental pode ser... eu não consigo. Então a pessoa fica pensando que, ok, eu não consigo e não vai conseguir, porque não vai se esforçar o suficiente para fazer aquilo acontecer, porque simplesmente a pessoa já colocou na mente que não vai conseguir. Ou às vezes a pessoa coloca na mente que, ok, isto é difícil. Quando a gente coloca na mente que, ok, isto é difícil, a nossa mente também já cria uma preguiça, tipo, não, isto é difícil, não vou conseguir fazer. Vai dar, tipo, muito trabalho. Então já reduz o nível de energia que a gente devia usar para implementar aquilo, para colocar aquilo em prática. E os bloqueios emocionais a que se referem? Os bloqueios emocionais é mais o medo, para quem tem medo de fazer alguma coisa. Digamos que, ok, te dizem para saltar de uma montanha. Se tu tens medo, não vais conseguir saltar. Né? Mas no dinheiro, por exemplo, tem pessoas que ficam com medo de abrir um negócio. Então, se a pessoa fica com medo, vai ficar travada. Tipo, não, às vezes fica tipo, ok, está com medo e diz, e se não der certo? E às vezes a pessoa diz, e se não der certo? E tentar, fica, e se não der certo? E prefere não tentar para não correr o risco de talvez tentar fazer aquilo, perder dinheiro ou se decepcionar de tentar fazer alguma coisa e não dar certo. Então, esses praticamente são os bloqueios emocionais. Mais medo, ansiedade e por aí vai. São coisas que bloqueiam emocionalmente. A raiva também é um bloqueio emocional que bloqueia praticamente as pessoas. Traumas também acabam bloqueando pessoas, porque às vezes a pessoa tenta fazer um negócio e depois aquele negócio não dá certo, a pessoa fica traumatizada ou fica decepcionada, depois daquilo fica, não, essa coisa de fazer negócio não é para mim. Então, praticamente é um bloqueio emocional que está lá por causa da decepção que a pessoa sentiu e acaba desistindo de implementar, de fazer as coisas que devia fazer ou que talvez iam fazer alguma mudança na vida da pessoa. Olhando para este aspecto, traumas, né? A infância, ela pode influenciar a vida financeira na fase adulta? Se sim, de que forma? Influencia muito, porque uma das coisas é, nós temos já a tendência de absorver os padrões financeiros dos nossos pais. Aquilo que a gente viu, ouviu e experienciou na infância, a gente tem a tendência de repetir. Então, na infância, se tivermos traumas, por exemplo, que as pessoas discutiam em casa por causa de dinheiro, sempre que tem dinheiro, tinha briga em casa, sempre que tinha dinheiro, tinha briga em casa, então a pessoa já fica com uma crença, com um trauma de, ok, dinheiro não é coisa boa, dinheiro não é bom, dinheiro traz barulho, dinheiro traz confusão. Então, a pessoa sempre que tem dinheiro tem uma tendência a querer se desfazer daquele dinheiro. Tem pessoas que gastam, nunca conseguem guardar dinheiro, não conseguem investir, não conseguem fazer o dinheiro crescer. Por quê? Porque tem esses traumas de que o dinheiro não é bom, porque na infância viu que, ok, só trazia sofrimento para casa, porque sempre que tinha dinheiro lá em casa era barulho, era discussão. Então, tem pessoas que tiveram esse tipo de experiência e acabam ficando bloqueadas financeiramente, porque não conseguem guardar dinheiro, não conseguem fazer o dinheiro multiplicar. Ok. Há quem diga que dinheiro não compra tudo, não é? Por outro lado, há quem diga que são poucas coisas que o dinheiro não consegue comprar. O conceito de humildade. Quais são os conceitos dominantes associados à humildade? De que forma estes mesmos conceitos que pairam no nosso dia a dia podem estar a influenciar a nossa forma de olhar o dinheiro, a nossa forma de definir o ser próspero? Ok, nessa parte do dinheiro e a humildade é interessante porque a maior parte das pessoas acha que os ricos são arrogantes. As pessoas dizem, ok, não, a pessoa às vezes é arrogante porque tem muito dinheiro. Ou quando os ricos são arrogantes nessa parte, as pessoas costumam dizer que, ok, se eu tiver dinheiro, vou ficar arrogante. Então as pessoas às vezes costumam também tipo, querer fugir um pouco dessa parte de ter dinheiro. E às vezes acham que os ricos são arrogantes, enquanto os ricos são, às vezes, ok, vamos dizer que a nível de comportamento, cada pessoa é o que é. Quem tem dinheiro acaba intensificando aquilo que está lá dentro. É assim, o dinheiro é um impulsionador. Ele impulsiona aquilo que estava lá dentro da pessoa. Se a pessoa é humilde, ela vai ficar mais humilde, vai acabar pegando aquele dinheiro e ajudar mais pessoas. Mas se a pessoa não tem humildade, já é arrogante, com dinheiro, sem dinheiro, vai continuar arrogante. Então, ele só impulsiona aquilo que já está lá dentro. Tem pessoas que só querem dinheiro, por exemplo, para ajudar pessoas, para ajudar famílias, para fazer caridade, aquilo que chamamos de filantropia. Então, tem pessoas que praticamente só querem dinheiro mesmo para ajudar pessoas. Mas tem outras pessoas que querem dinheiro que é para poder pisar os outros. Interessante esta abordagem. Então, isso tem a ver com os princípios que cada um carrega dentro de si. Interessante esta abordagem que, a certo ponto, leva-nos a refletir sobre o papel das instituições sociais. Nós temos várias delas.
e tem aquelas que conseguem receber grande parte da população, os diferentes segmentos sociais que a nossa sociedade tem. Qual seria o papel destas instituições, como as igrejas, os movimentos associativos, na construção de uma mentalidade próspera? Na maior parte das vezes, falando aqui de igrejas, tem uma coisa que também chamam-se de crenças religiosas. Porque as pessoas às vezes começam a ser bloqueadas na igreja, por exemplo, que o rico não entra no céu. Essa é uma crença religiosa que muita gente carrega. Então, as instituições religiosas, algumas ajudam nessa parte financeira, porque até tem algumas instituições religiosas que ensinam a ganhar dinheiro, tem tipo dias específicos que falam de educação financeira e por aí vai. Mas tem algumas instituições que bloqueiam, que dizem que o dinheiro a pessoa tem que dar na igreja. Não pode ficar com dinheiro porque o rico não entra no céu. Então, a maior parte das pessoas quando tem dinheiro, tem a tendência de ir dar nas igrejas por causa dessa crença religiosa que foi instalada. Então, acredito que as instituições religiosas em si deviam também procurar ajudar os seus crentes a evoluírem também financeiramente, ao invés de criarem mais crenças religiosas e bloquearem. É interessante este detalhe que trazes. Acabas lembrando-me um autor alemão, Max Weber, do século XVIII, segunda metade do século XVIII, em que ele falava da ética protestante e o espírito do capitalismo. Segundo ele, a pregação que lá se falava está muito por trás do desenvolvimento industrial na Europa ou nos países desenvolvidos, ou seja, a religião contribuiu muito para existirem pessoas ricas. Mas depois há um outro parente. Não vamos falar dele. Exato. Eu acabo concordando com ele. É interessante, até naquela altura, explorando um pouco Max Weber, neste escrito, ele fala de grandes capitalistas que eram líderes religiosos e ainda tinham um lado interessante, como disseste há pouco, que é, vamos acumular riqueza para, através da nossa riqueza, aumentamos a nossa capacidade de doação para poder fazer serviço de caridade. Ou seja, como é que vais ajudar se tu não tens dinheiro? Queres dizer algo sobre isso? Tem que ter para poder dar. Ninguém dá o que não tem, então é por aí. Algumas pessoas têm um potencial para voar, para prosperar, para alcançar. No entanto, elas próprias acabam se limitando. O que é autossabotagem e como se livrar dela? Normalmente a autossabotagem está ligado a esses bloqueios que as pessoas já têm lá dentro. Porque digamos que alguém tem uma oportunidade de emprego, ok, surge lá uma vaga, é para a pessoa se candidatar, mas às vezes a pessoa desde criança foi ouvindo de que tu não consegues, isso não é para ti. E às vezes é uma vaga que a pessoa queria tanto, é um cargo que a pessoa queria tanto concorrer, mas como foi dita desde criança que não, isso não é para ti, isso não é para ti, tu não consegues, tu não és capaz, acaba não se candidatando. Enquanto talvez podia se candidatar e podia conseguir. Então praticamente isso está ligado àqueles bloqueios, porque as pessoas às vezes ficam retraídas, se colocam dentro de uma caixinha e acabam não evoluindo, não explorando o seu mais elevado potencial, simplesmente por causa desses bloqueios mentais e emocionais que as pessoas já têm e de acordo com as experiências também que tiveram na infância. E ao longo da tua jornada, já teve situações, não é, de ver pessoas que criam autossabotagem financeira? Muitas. Como é que ela se manifesta? Muita. Eu vou dar um exemplo que assisti, acho que recentemente. Alguém recebeu um dinheiro, né, uma herança. E era normal que a pessoa, ok, não estava bem de vida há muito tempo, recebeu aquela herança, ok, agora é minha chance de fazer isso acontecer, pegar esse dinheiro e fazer os investimentos que a pessoa talvez disse que queria fazer. Mas o que acontece? Porque a pessoa não tem aquela mentalidade de riqueza, tem aquela mentalidade de escassez, pegou o dinheiro, começou a passear porque queria mostrar para todo mundo que tinha dinheiro, queria mostrar para todo mundo que está rico. Passava a vida nos restaurantes, já não matava em casa, já não almoçava em casa, então noite e dia estava fora de casa, nos restaurantes, nas discotecas, leva fulano e fulana para passear, foi acabando o dinheiro assim. Então isso praticamente foi uma autossabotagem, porque a pessoa praticamente só queria que as pessoas soubessem que ele tinha dinheiro, mas na verdade acabou não fazendo nada de valoroso para a própria vida. Então isso praticamente foi uma autossabotagem no mais alto nível, sim. Como controlar? Porque isto é comum, eu não estou habituado. A pessoa acertou, por exemplo, vamos falar de valores mínimos. A pessoa está habituada a lidar com 5.000 meticais. De repente acertou uns 50.000. O que é que a pessoa deve fazer antes de começar a gerir, para não cair neste erro? A primeira coisa, quando se pega dinheiro, eu normalmente quando recebo um dinheiro tenho que deixar aquele dinheiro 24 horas na conta e decidir o que vai fazer com ele. Porque as pessoas às vezes pegam o dinheiro, vão no impulso. Então pega o dinheiro, entrou na conta e 24 horas aquele dinheiro que entrou não pode sair da conta. Nem um centavo.
enquanto decide o que vai fazer. E depois disso, a primeira coisa que deve ser feita é investir o dinheiro. Primeira coisa, ok, pegar uma parte do dinheiro e investir, não todo. Uma parte do dinheiro pega e investe. A outra parte do dinheiro que já vai suprir a necessidade básica, já vai suprir os caprichos e por aí vai. Mas a maior parte das pessoas tem um erro de pegar o dinheiro logo gastar. Então, acabam não fazendo, tem de ser feito porque gastam primeiro e começam a fazer planos depois do dinheiro, quando já não tem o dinheiro. Depois do dinheiro já ter ido, quando pensa, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Mas se pensasse em investir primeiro e gastar depois, porque é assim, eu tenho uma regra básica, que é o dinheiro recebeu, multiplica, investe, multiplica e depois é que gasta. Então, seguindo estes 3 pilares, investe, multiplica e depois gasta. Gasta, fica para o último lugar, não para o primeiro. A maior parte das pessoas fica com bloqueios financeiros e desfalque também financeiro por pegar o dinheiro primeiro gastar e pensar em investir enquanto já não tem dinheiro. Peço para repetir esta fórmula, é interessante. Peço para repetir esta fórmula em câmara lenta. Pegar o dinheiro, investir, multiplicar e depois é que gasta. Ficou aí a dica para você que nos acompanha, para quem vai um grande abraço e um super obrigado ao Canimam por estar conosco. Acompanhe o Manhãs Alegres e toda a programação da STV e STV Notícias no STV Play. É o presente e o futuro da televisão que é no digital. Baixe no App Store ou Play Store e tem aí o controle da programação na palma de sua mão. Até que ponto, ou de que forma, já que até que ponto vai nos remeter para outra equação, de que forma o endividamento pode estar associado à questão emocional? Porque a maior parte das pessoas não sabe como gerir dinheiro e tem um desequilíbrio emocional. Quem não tem controle emocional não vai conseguir controlar o dinheiro. Então, uma das coisas, dos meus treinamentos eu até ensino muito, é importante ter inteligência emocional. Sem inteligência emocional a gente não vai conseguir gerir tipo investimentos. Porque eu posso dizer, ok, vou pegar esse dinheiro, vou investir. Quando recebo o dinheiro, vejo uma bolsa que eu acho que combina com aquele meu sapato que está lá em casa. No impulso, eu vou lá comprar a bolsa. Mas era um dinheiro que eu devia ter investido e feito algum negócio, talvez pago a escola das crianças, ou talvez pago alguma coisa lá de casa. E quando já gastei aquele dinheiro, comprei a bolsa que eu achava que combinava com o meu sapato, foi um movimento emocional. Nesse movimento emocional, eu já não tenho dinheiro para pagar a escola da criança. O que é que eu faço? Faço dívida para poder pagar a escola da criança. No momento que eu estou a fazer dívida, é para um motivo plausível. Tem que pagar a escola. Então, aquela dívida, na minha cabeça, vai fazer sentido. Mas não vou associar isso que gastei o dinheiro com bolsa num nível emocional que eu não podia ter feito. Então, é mais ou menos aí. O emocional acaba impactando seriamente nas dívidas. Porque a gente faz dívidas no impulso. Não é algo tipo racional que eu parei e pensei, tipo, ok, eu preciso de fazer uma dívida para investir. Uma das coisas que eu digo, ok, se vais pegar um dinheiro para multiplicar, faz sentido fazer essa dívida. Agora, se vais fazer uma dívida para gastar, para lazer, é uma dívida que não faz sentido. E hoje que é sexta-feira, recorda-nos há um meme que circulou, eu tenho dito, os memes... O sextou. Os memes, eles falam muito do dia a dia das pessoas. Quando ele diz, olha, não aguento com beer, quando começa a dizer, gasta lá esse 500 cheio de repor depois. E vai repor com dívida. Indo mesmo para o exemplo que colocou ao longo da última explanação que fez, sobre o material escolar, por exemplo, a questão das escolas. Temos conhecimento que deviam ter arrancado o ano letivo a final de janeiro. Recentemente nós trouxemos uma reportagem que dava conta da fraca afluência à compra de material escolar. O que é que este fenômeno revela? Se as crianças deviam ter voltado à escola no final de janeiro e agora, a final de fevereiro, as pessoas não estavam em condições financeiras de cobrir o material escolar. Na maior parte das vezes é porque é aquilo que dizem que janeiro tem os 90 dias. Por quê? Porque as pessoas gastam muito dinheiro em dezembro. Quando chega de janeiro, a maior parte das pessoas já não tem dinheiro. É desorganização financeira, sim, mas as pessoas vivem isso como um estilo de vida e fazem isso ano após ano. Gastam tanto em dezembro com as festas, em janeiro já não tem nenhum centavo. É hora de comprar material, já começam a coçar a cabeça, já começam a fazer dívidas. É uma das coisas que acrescenta muitas dívidas, porque as pessoas já começam o ano já endividados. Por causa dessa desorganização. Gastam muito em dezembro e em janeiro estão sem dinheiro. No ano seguinte voltam a fazer a mesma coisa. Interessante. Mas não era suposto terem conseguido comprar o material escolar no final de janeiro,
a considerar que no dia 30 era a abertura do ano letivo. Por que esta dificuldade se está a manter agora, a final de fevereiro? É porque as pessoas estenderam praticamente. Porque o que ficou? Ok, janeiro Guardaram podem ter dinheiro, recebido. desvio da Exatamente, porque a aplicação. maior parte das pessoas, ok, em janeiro, tipo, final de janeiro, ok, recebeu o salário. Aulas não vão começar agora. Pega o dinheiro e faz outra coisa. Ao invés de pegar aquele dinheiro e dar o devido direcionamento. Ok, tem que comprar material escolar, compra o material escolar. Assim vamos esperar até receber o salário de fevereiro, que é para poderem fazer isso. Porque em janeiro disseram, não, ao invés de comprar isso, não, deixa fazer outra coisa. Foram fazer desvio da aplicação. Voltando aí ao foco do nosso tema. Algumas pessoas têm potencial e muitos jovens estão no empreendedorismo informal. Tem tanto talento e aparece uma proposta para prestar um serviço. Tem talento, habilidades e várias competências. Aparece uma proposta para prestar um serviço de alto nível. Quando perguntam quanto é, ele não consegue marcar preço. Por quê? E como ultrapassar este dilema? E isso é outro bloqueio emocional, chama-se falta de merecimento. Porque às vezes a pessoa não sabe o seu próprio valor, não sabe o que merece. Porque são aqueles bloqueios, aquelas crenças, aquilo tudo foi dito quando a pessoa era criança, então a pessoa acha que não merece. Podem ter duas pessoas que prestam o mesmo serviço, mas com valores diferentes. Uma pode dizer, ok, eu para fazer esse serviço, para fazer um bolo, quero 500 meticais. Outra pode dizer, não, eu para fazer esse bolo, quero 14 mil. É questão de merecimento. Aquela pessoa que cobra 500 meticais para fazer um bolo vai achar que é muito caro um bolo de 14 mil. Mas a quem paga esse valor de 14 mil? Por quê? Porque depende da experiência, depende da competência, depende do merecimento. Quanto eu acho que eu valho. Aquilo que eu acredito sobre mim vai ditar os meus serviços, vai ditar os meus preços, vai ditar o quanto eu sou capaz de cobrar pelos meus serviços. Nilza, como é que eu faço para saber o quanto eu valho? Bem, tendo em conta que talvez, sendo alguém que talvez recebeu essas crenças lá mais para trás, numa fase inicial a primeira coisa é as crenças são moldadas por aquilo que a gente vê, ouve e experiencia. Para mudar ela tem que seguir o mesmo padrão. Mudar aquilo que a gente vê, mudar aquilo que a gente ouve, mudar aquilo que a gente fala e mudar as nossas experiências. Então começamos a ter experiências diferentes, começamos a ouvir coisas diferentes, porque se eu ouvir que eu não sou capaz, eu tenho que começar a ouvir que eu sou capaz. Se eu ouvir que eu não consigo, eu tenho que começar a ouvir que eu consigo. Se eu ouvir que não vai dar certo, eu tenho que começar a ouvir que vai dar certo. Então, começamos a moldar por aí, de acordo com aquilo que a gente ouve, fala e vê, e experiencia também. Dando continuidade ao capítulo que iniciou, que é a volta da terapia, não é? Para aqueles casos em que a pessoa é refém de validação e está mesmo à espera de ouvir e não aparece um anjo, permita-me a expressão, para dizer aquilo que a pessoa precisa de ouvir, que passos pode dar? Primeiro é se olhar no espelho e afirmar aquilo que gostaria que as outras pessoas dissessem. Porque o espelho reflete. Então, aquilo reflete, aquilo que eu digo ao espelho, o espelho devolve para mim. É um reflexo. Outra opção seria ser eu mesma, vou bater as minhas costas. Tipo, well done, fizeste bem. Tipo, tem vezes que eu mesma até paro à frente do espelho, quando faço algo e consigo bater uma meta, paro à frente do espelho, aplaudo. Tenho que bater palmas para mim porque consegui, porque fiz. Então, ao invés de esperar a validação dos outros, é importante a gente começar a se auto-validar. Puxaste-me um momento de emoção agora. Por quê? Deixa eu falar e eu tenho certeza que vais concordar comigo. E você que é pai e mãe também vai celebrar este momento. Ontem, de noite, né? A minha filha mais nova faz 3 anos agora, em março. E ela pediu, quis experimentar brincos. Então, a minha esposa colocou os brincos, enquanto ia colocando, ela dizia: pai, olha para mim, estou a ficar bonita. Depois disso, quando terminou de colocar os brincos, eu disse: vai lá ver no espelho. Ela chegou no espelho e disse: uau, estou bonita. Então, eu celebrei aquele momento, eu disse, a caminho dos 3 anos, ela não é refém de validação, ela consegue dizer que estou bonita. E a mais velha a seguir olhou para os brincos que ela trazia e disse: pai, olha, os meus brincos são bonitos. Já celebrei ainda mais, porque ela mostrou-me que está contente com o que ela tem, porque algumas pessoas celebram tão focadas no que os outros têm e não no que elas têm. Como este tipo de prática, estes exemplos podem nos ajudar a criar desbloqueios mentais a partir da infância?
emocionais. Exato. Esse autovalidar é assim, muitos pais às vezes não têm essa, tipo, ok, de celebrar com os filhos, ou às vezes podia ter, tem certos pais que às vezes, no seu caso, fez tipo muito bem, mas tem certos pais que às vezes iam dizer, vai lá tirar esses brincos, nem te servem, são grandes, tipo, por aí, a pessoa que tipo, ok, já é um outro bloqueio que foi criado ali. Mas é importante que a gente, desde criança, comece a dar esses impulsos para as crianças, tipo, ok, ela tem que se auto-validar. Digo, ok, eu sou bonita. Digo, ok, essa roupa me ficou bem. Digo, ok, eu sou inteligente. Digo, que eu aprendo rápido. É importante reforçar esse tipo de coisa. Mas, às vezes, quando não é feito isso desde criança, é importante nós, quando já somos adultos, começamos a fazer isso por nós mesmos. Esse exercício do espelho é perfeito para começar. Nice, gostei. E vamos olhar mesmo para estes fatos, né? De quando já somos adultos. E desse lado estão pessoas que passaram uma infância difícil, carregam traumas e queremos conversar convosco. Entre em contato na linha telefónica 84 98 30 503. Vamos conversar, vai partilhar, continua a partilhar o seu saber, a sua experiência. Queremos igualmente receber as vossas preocupações, pois é no Manhãs Alegres que nós manifestamos a solidariedade, o seu ombro amigo. 84 98 30 503. Venham, vamos bater este papo esperto para encontrarmos caminho e direção para a prosperidade tão almejada. Passou por situações difíceis na infância, não significa que nesta fase adulta você não pode ultrapassar. Além de olhar para o espelho, quais são outros caminhos ou passos de terapia? Ou como esta terapia é feita? Bem, existem várias terapias, uma delas eu chamo de elevação vibracional. Elevação vibracional a gente faz com sons de frequências elevadas, porque okay, a gente ouve tipo muitas músicas que às vezes não nos ajudam, né? Ouve músicas que não agregam, que às vezes têm mensagens que nos deixam mais para baixo do que nos elevam. Então, temos um trabalho de frequências vibracionais elevadas. Essas frequências vibracionais elevadas, a pessoa colocar no ouvido e escutar. Vai escutando aquilo, vai mudar aquilo que a pessoa sente, porque cada música que a gente escuta transmite alguma emoção. Se a gente escuta uma música romântica, a gente começa a ficar mais sensível, começa a ficar mais emocionado e por aí vai. Quando a gente escuta uma rave house, uma música mais agitada, a gente tem a tendência de ficar mais alegre, mais motivado e por aí vai. Então, Segura! Olá, Rosa, bem-vinda, querida. Olá, Rosa. Olá. Bem-vinda, querida. Como é que estão aí em Boane? Bem, graças a Deus. E aí? Também. Mas, Rosa, sinto um tom aí baixo. Aquela alegria característica da Rosa, onde é que está? Quero ouvir o olá! Olá. Agora sim. Rosa, qual é a tua contribuição? O que gostava de saber ou deixar ficar? Olá. Fantástico. A minha contribuição é a seguinte. Acerca dos bloqueios emocionais a prosperidade. Conseguimos te ouvir. Rosa, peço para baixar um bocadinho o volume da sua televisão ou do receptor que está aí perto, para podermos ouvir-lhe melhor. Sim. Perfeito. Sim, dizia, a sua contribuição... Quando se fala da prosperidade... Sim, sim. Sim, Rosa, quando se fala da prosperidade... Oh, perdemos a Rosa. Rosa, continue a ligar. Queremos sentir de perto esta flor que representas. Dando continuidade. Sim, eu estava a dizer que temos aqui frequências. A cada música que a gente escuta emite uma emoção. Então, nós temos frequências elevadas que vão emitir emoção de eu posso. Vão nos dar a questão do eu posso, vão elevar essa frequência do merecimento, de valorização também. Então, normalmente são frequências 528 para cima. São 528 Hz.
Então nós colocamos essas frequências nas pessoas. Eu tenho treinamentos que as pessoas podem fazer online, alguns treinamentos são feitos presenciais, que a gente coloca fones de ouvido, a pessoa escuta, sai dali completamente diferente, já sentindo outra coisa. Para quem faz online, pode fazer esse tipo de terapia todos os dias pela manhã. Escuta uma frequência diferente para elevar a vibração. Porque, ok, quando a gente dorme, uma das coisas que eu digo, tem uma técnica que eu chamo de durma em riqueza. Por quê? Porque tem algumas frequências de elevação de frequência que tem que escutar enquanto está a dormir. Enquanto está a dormir, a nossa mente está a produzir o que vai ser feito nas próximas semanas. Nós estamos a dormir, mas a nossa mente está sendo programada. Então, escutando aquelas frequências enquanto dorme, eu já acordo no dia seguinte bem motivado e pronto para fazer acontecer. Agora, a maior parte das pessoas tem tendência de dormir enquanto às vezes ouviu uma notícia negativa, teve conversas tóxicas, estava lá nas fofocas e foram coisas que não agregaram. Quando vai dormir, aquilo fica a reproduzir na nossa mente. Dia seguinte acorda como? Cansado, desmotivado, sem foco, sem força e vai deixando as coisas para depois. A Rosa voltou, Nilson. Ah, Rosa, Alô. que alegria. Alô? Olá, Rosa. Estamos felizes por ter voltado. Então, o que gostava de deixar ficar? Eu dizia que quando se fala em bloqueios, não se fala da autoridade da vida em geral. Sim, sim. Eu, por exemplo, sou exemplo desses bloqueios emocionais que me impediram a prosperidade em muitas áreas da minha vida. Por exemplo, no que concerne na vida amorosa, tive esse bloqueio. Por quê? Porque alguém me disse, você nunca vai ser feliz com nenhum homem. Então, isso aí me bloqueou emocionalmente na minha cabeça. Então, qualquer relacionamento que eu tivesse com alguém, bastasse uma falha qualquer, eu dizia, isso aqui sim é verdade, eu já venho a saber. Então, e em outras áreas também da vida, na vida emocional mesmo também, há muitos bloqueios que a gente tem enfrentado por causa do emocional mesmo. Nós não prosperamos em muitas áreas, mas tudo vem de onde? Do emocional, vem de lá de dentro, vem de dentro da mente, que acaba corrompendo a alma e a vida não prospera. Pois. Rosa, quando lhe foram ditas essas coisas, o que é que a Rosa fez ou que estratégia usou para ultrapassar, para vencer? A arma que eu usei para ultrapassar foi fazer o contrário. Dizer que isto não é para mim, eu sou capaz de muito mais, eu posso fazer mais e melhor por mim e estou a levar a vida. Muito bem. Obrigado, Rosa. Parabéns. Gostava de deixar algum conselho para quem está a acompanhar o programa? Para quem está a acompanhar o programa, dizer para não se deixar levar por esses bloqueios, o desbloqueio desses bloqueios está com a pessoa mesmo. Nós todos somos capazes de desbloquear esses bloqueios que nos impedem. A chave está conosco e vida que segue, vamos ser felizes. A vida é urgente. Muito obrigado. Obrigado, Rosa. Beijinhos e abraços para quem vão. Beijinhos e abraços vão para todos os telespectadores de Manhãs Alegres, dizer que a vida é uma alegria, vamos viver, vamos ser alegres hoje, amanhã, e para todos os meus filhos, e abraço para todo Moçambique. Bom final de semana, obrigado. Obrigado, Rosa. Boa jornada, sempre na companhia da STV. Obrigado. Está aí uma experiência que reforçar dentro desta experiência. Ela até fez bem, porque é assim, há muitos casos desses de mulheres que às vezes entram no relacionamento, saem do relacionamento, entra, sai, por causa desses bloqueios que foi dito quando era tipo, não vai ser feliz com ninguém, nenhum homem vai te casar, nenhum homem vai ficar contigo, nenhum homem vai te querer. Então, esse tipo de coisa também são bloqueios que ficam lá, são bloqueios emocionais que ficam lá gravados e às vezes a pessoa está numa relação, começa a se autossabotar por causa dessa informação que está lá guardada, porque essa informação não desaparece do nada, tem que se limpar. Então, ela pelo menos teve a ousadia de dizer, ok, eu vou ser feliz, eu mereço ser feliz e por aí vai.
Então é importante a gente saber, tipo, ok, eu mereço, e começar a fazer afirmações inversas daquelas afirmações negativas que a gente recebe. Muitas mulheres, falamos não só daquelas que são dependentes economicamente, mesmo mulheres que têm capacidade de se tornar independentes acabam sendo reféns de validação e nem dão passos além daqueles que já deram. O que é que elas podem fazer para afirmar e fazer com que este talento, este potencial, que é exponencial, sobressaia? Bem, na maior parte das vezes, primeiro tem que começar por acreditar nela, porque a maior parte delas, por necessidade de validação, acaba não acreditando nela, acaba acreditando que não é capaz. Tem que começar a afirmar de que, ok, eu consigo, eu sou capaz. Tem que fazer esse treino mental. Isso é diário, todos os dias, porque, ok, não adianta simplesmente eu dizer que, ok, eu consigo, hoje, no primeiro dia a pessoa vai dizer, ok, eu consigo, eu sou capaz, mas vai ficar, tipo, vai soar meio fake, porque já tem muitas crenças lá dentro, vão dizer, não consegues não. Vai começar a buscar vários exemplos de fracassos que a pessoa teve ao longo da vida, de várias coisas que não deram certo, dizer não. A mente já vai logo já falar, lembra daquela coisa que não deu certo, lembra daquilo que também não deu certo, lembra daquilo, ela já vai ficar tipo, ok. Tem que continuar a reforçar isso, é um exercício que a pessoa tem que fazer diariamente, de fazer essas autoafirmações. Isso a gente chama de uma espécie de auto-hipnose, porque eu mesma estou a me hipnotizar com novos comandos. Aceitar a minha condição costuma ser um desafio enorme. E não há terapia sem aceitação da condição. Primeiro, que sinais são demonstradores de que alguma coisa de errado se passa comigo? Primeiro sinal de que alguma coisa se passa de errado é notar como é que está a vida, notar quais são os resultados que está a ter, de todas as coisas que tentou fazer, ver o que deu certo e o que deu errado. Se a maior parte das coisas deu errado, é já perceber de que alguma coisa aqui não está certo. Porque não é normal, ok, nem tudo vai dar certo, tem coisas na vida que vão dar certo e coisas que vão dar errado. Mas quando a maior parte das coisas só dá errado, então ali alguma coisa está errada. Tem que verificar como é que está a área emocional, como é que está a área financeira, como é que está a parte da família, como está na parte das amizades, como é que está na parte profissional. É importante fazer esse jogo de todas as áreas, fazer uma análise sincera, porque não ficar tipo a se iludir de que não, mas as coisas estão a ir bem, mas na prática, quais são os resultados que a pessoa tem nesse exato momento. Então é importante ver, ter coisas palpáveis, ok, eu fiz isto, ok, eu não estou a conseguir fazer isto, não estou a conseguir fazer aquilo, tentei isto, não deu certo, tentei aquilo, não deu certo, então perceber que, ok, aqui alguma coisa precisa ser resolvida e que eu realmente preciso de ajuda. Então procurar alguém que talvez possa ajudar, procurar talvez fazer terapias, procurar alguma consultoria, procurar alguma mentoria, ou procurar algum treinamento que lhe ajude a melhorar ou a fazer aquilo, alcançar os seus objetivos de vida, porque realmente sonhos são para ser alcançados. Há quem acorda e detecta o seu problema e continua a cantar. Juro, palavra adora, sinceramente, vou morrer. Isso já é uma Nada contra essa música, não é? Isso já é uma autoafirmação, é um comando que a pessoa fica a se dar todos os dias, de forma inconsciente, mas já está a dar o comando e realmente a vida vai continuar assim porque é aquilo que a pessoa está a pedir. Espiritualidade e dinheiro podem caminhar juntos. É verdade que demos um spoilerzito lá atrás, não é? Espiritualidade e dinheiro podem caminhar juntos? Caminham juntos, sim, e melhor ainda quando a pessoa está espiritualmente alinhada. Por quê? Porque o dinheiro é energia e espiritualidade também é energia. Então, se estamos espiritualmente alinhados, essa energia praticamente vai impactar na parte do dinheiro. Quem está espiritualmente alinhado consegue atrair muito mais dinheiro do que quem não está. Por causa da vibração, por causa da frequência, por causa daquilo que a pessoa está a vibrar. A pessoa que está espiritualmente alinhada sente-se de uma forma completamente diferente de quem está desalinhado. Porque quem está desalinhado espiritualmente tem muita confusão mental, tem muita falta de foco, tem muita falta de clareza, tem muita falta de alinhamento, tem muita falta de direcionamento. Agora, para quem está espiritualmente alinhado, às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa e do nada vem uma ideia. Por quê? Porque consegue aceder àquilo que são, como chamam, aquilo que chamam de um campo criativo, praticamente. Consegue aceder ao campo criativo, consegue aceder ao campo das ideias. Por quê? Porque está alinhado espiritualmente. Não tem confusão, não tem tipo bagunça mental. Está bem alinhado e está bem claro. E acaba praticamente ficando um bocadinho mais atento para aquilo que a gente chama de intuição. Então, a nossa intuição, na maior parte das vezes, é aquilo que nos guia. Às vezes, eu posso olhar para um negócio e dizer, ok, eu quero investir nisso, mas alguma coisa dentro de mim está dizendo, não faz esse investimento. E às vezes, eu posso ir investir e dar errado. Por quê? Porque a minha intuição me avisou. Mas para quem está espiritualmente desalinhado, não vai conseguir ouvir essa intuição, porque é muita bagunça lá dentro da cabeça.
Fascinante, Nilza. Eu gostava de ter a tua definição de espiritualidade. Enquanto isso, deixa partilhar que daqui a bocadinho junta-se a nós a conversa e Dito Bans para falarmos de liderança estruturada. Já sabe, não se pode alcançar altos voos, altos patamares, enquanto nós estivermos alinhados. E liderança é algo fundamental para o alcance de tudo aquilo que tanto almejamos. Enquanto isso, Nilza de Souza partilha conosco o seu saber para sairmos deste bloqueio emocional que tanto nos impede. Você até diz, uau, eu tenho tudo para dar certo. Seus amigos e familiares falam, mas você não avança. Alguns até dão passos e logo a seguir vê que aquele passo que devia ir até 10 não sai do 1. O teu conceito de espiritualidade? Meu conceito de espiritualidade, bem, eu acredito que existe uma força divina que rege tudo. Cada um vai dar o seu nome, eu não nomeio, porque eu acredito que é uma força que não tem nem para o lado, nem gênero, nem para o lado masculino, nem para o lado feminino. Uns dizem Deus, outros dizem deusa, e cada um vai chamar o que sentir que está alinhado. Eu prefiro chamar de força criadora, porque é uma força que cria tudo. Então, a minha definição de espiritualidade é estar conectado com essa força criadora. Estar conectado com essa força criadora significa se colocar no lugar de quem criou tudo o que criou aqui. E começarmos, por exemplo, seria tipo cuidar daquilo que nós temos aqui, valorizar aquilo que nós temos, porque um criador tem a tendência de valorizar aquilo que é sua obra. Então, se esse criador ou essa força criadora valoriza, nós temos que começar a nos conectar com essa força, começando por nos valorizar, porque nós somos uma obra dessa força criadora. Então, começamos por valorizar a nós mesmos, começamos por valorizar as coisas que nós temos, começamos por valorizar as pessoas à nossa volta e ao nosso redor. Então, vamos começar a cuidar melhor das coisas, e aquilo que a gente dá é aquilo que a gente vai acabar recebendo. Interessante. Há uma definição que se associa, que é de fé, trazida por Tiago Burnet. Começa amanhã alimentando o espírito, a mente e cuidando também da alma. Onde Tiago Burnet fala que a fé vai muito além da religião. No nosso contexto, nós temos vários movimentos. E, embora a fé vá para além da religião, temos notado que muita gente tem uma fé decorada, uma fé à letra. Porque sejam muçulmanos, cristãos, quando aparece o desafio, são os primeiros a dizer. Aquele mesmo crente que reza todos os dias, que faz as suas orações, faz orações todos os dias. E quando o desafio lhe aparece, diz que, ei, não sou capaz. Como sair de uma fé de letra para uma prática? Ok, tem que começar por se alinhar e auto-observar. Tem algo que foi dito há uns anos atrás, que é tipo orai e vigiai. Só que as pessoas, ok, orai e vigiai, ok, eu faço as minhas orações todos os dias, por exemplo, mas eu tenho que vigiar. Mas vigiar a quem? Vigiar a mim mesmo. Controlar quais são os meus comportamentos quando eu não estou naquele momento de oração. Quais são os meus... O que eu faço com as outras pessoas? Como é que eu olho para as outras pessoas? O que eu falo das outras pessoas? Porque às vezes uma pessoa que faz as orações, ok, tudo bem, diz que está conectado, tem pessoas que vão à igreja de segunda a segunda, mas o nível de maldade que aquela pessoa consegue fazer com as outras pessoas, você diz, não, essa pessoa não é uma pessoa que está realmente espiritualmente alinhado. Então, para começar, seria por a pessoa fazer as orações, ok, fazer aquilo que são os princípios que a pessoa segue, seja cristão, seja muçulmano, mas se vigiar o que a pessoa faz, quais são os comportamentos. Então, isso vai ajudar a deixar a pessoa alerta e começar a mudar aquilo que são comportamentos que não estão alinhados com aquilo que é realmente a espiritualidade. Porque isso seria viver a espiritualidade em si, não simplesmente só falar de espiritualidade por alto. Boa. Caminhamos para o fim da nossa conversa. Cabe ainda espaço para alguns conselhos pontuais e renovo o meu canimambo, o nosso agradecimento a você que está aí desse lado a acompanhar o programa. É pela e para as famílias que nós cá estamos. Como desenvolver equilíbrio financeiro e emocional? Práticas simples que no dia a dia podemos adotar a fim de desenvolver equilíbrio financeiro e emocional. Primeiro, vamos começar com o equilíbrio financeiro. Para desenvolver equilíbrio financeiro, é importante a pessoa ter disciplina com o dinheiro. Porque o que acontece? A gente às vezes separa dinheiro de qualquer. Esse dinheiro eu chamo de dar nome ao dinheiro. A gente dá o nome ao dinheiro porque esse dinheiro é para investir, esse dinheiro é para pagar a escola, esse dinheiro é para
despesas básicas de casa, esse dinheiro é para passear. Porque sim, não vamos só trabalhar e não passear. É importante ali também fazer a separação do dinheiro que é para passear e a diversão. Sendo assim, a pessoa direciona cada dinheiro que já deu nome, cada dinheiro nomeado tem que ir direcionado para o que foi nomeado. Não posso nomear o dinheiro para necessidades básicas e pegar aquele dinheiro e fazer outra coisa. Nomear aquele dinheiro para investimento e pegar e fazer outra coisa. Primeiro começar a ter essa disciplina e autocontrole de que, ok, peguei esse dinheiro, é para fazer isso. E uma das coisas que as pessoas fazem também, quando vão às compras, uma das coisas que vai ajudar a ter esse controle financeiro. Quando vão às compras, por exemplo, fazer lista de compras. Porque as pessoas vão ao supermercado, chega lá, compra, não fez lista. Isso é uma das coisas que acaba levando coisas que nem estavam na lista, que nem estavam no orçamento, que acabam desfalcando praticamente. Então, uma das coisas... Espírito de leva tudo. Isso. Gostei dessa. Não, é uma que eu uso mesmo. Quando vamos às compras, vamos, porque aquele espírito leva tudo para começar a entrar. Já quer sair da lista. Exatamente. Então, ter lista de compras e seguir a lista de compras. Então, é importante ter essa disciplina para começar a ter. E outra coisa que eu recomendo para equilíbrio financeiro é ter planilha de controle de gastos. Porque as pessoas, às vezes, sabem quanto é que ganham, mas não sabem quanto é que gastam. Quando é que gastas mensalmente, a pessoa já fica tipo, porque não sabe. Porque, às vezes, o dinheiro só sai, e a pessoa não sabe quanto é que gasta por mês. Então, é importante saber, ok, eu ganho X, eu gasto X e me sobra X. Ou eu gasto X, eu gasto Y e não sobra nada, então eu tenho que ter mais uma outra fonte de renda para poder suprir aquilo que são minhas outras necessidades ou para sustentar aquilo que é meu estilo de vida que eu quero ter, né, nesse caso. Então, ter várias fontes de renda, porque as pessoas têm tendência a ter uma única fonte de renda, só a depender do salário, ou se tem um negócio, às vezes só tem um único negócio como fonte de renda. É importante diversificar, não colocar todos os ovos na mesma cesta e ter várias fontes de renda que, ok, quando o dinheiro não sai de lá, vai sair de lá, então sempre vai estar a entrar dinheiro de algum lado. Obrigado, Nuxa. É um prazer conversar consigo. Por mim, não parávamos, o programa todo seguia. Muito Peço bem. que deixe, não é, a breve trecho, as suas considerações finais e também onde podemos encontrar para ter acesso à tua orientação prática. Ok, podem me encontrar no Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Nuxa de Souza. Todas as redes sociais são procurar Nuxa de Souza, Nuxa com CH. Nuxa de Souza. E para já dizer, tenham mais controle emocional, tenham mais controle financeiro. É possível sim se livrar dos bloqueios, não fiquem acreditados que, ok, vou morrer assim, que a vida é assim, que a vida é dura. Não, não é. O universo é bom para todos nós, não só para filhos enteados, porque algumas pessoas que dizem, não, tem filhos enteados, tem uns que já foram abençoados e outros não, todos nós fomos abençoados, então podemos usufruir disso. Então, simplesmente só nos alinharmos. E já agora trouxe aqui um presente, que é o meu livrinho, Pocketbook, é um livro de bolso, Hábitos Milionários. Obrigado, Nelza. Uau. Deixa eu falar. Obrigado. Hábitos milionários. Hábitos milionários. Descubra o que eles fazem e sejam como eles. Aí também falo sobre crenças limitantes e bloqueios e falo também como limpar esses bloqueios de crenças limitantes. Obrigado pelo presente. Obrigado. Ai, de nada. Beijinhos e abraços para quem vão. Bem, beijinhos para todos que me acompanham nas redes sociais, beijinhos para minha filha, que deve estar sentada assistindo nesse exato momento. Como é que ela se chama? Bruna. Beijinhos para a Bruna e para todos os telespectadores. Um beijo e abraço para vocês e continuem aí que ainda tem mais. Obrigado. Boa jornada para ti, Nuxa. Obrigada. Um bom final de semana, estás à vontade. O programa continua, estás à vontade, Nuxa, brilha, o palco é sempre teu. O drip, olha só, deixa que eu pegue o microfone, um passinho só para frente. Olha o look. A Nuxa devia voltar para fazermos este desfile em conjunto, não é? Concorda, não é? Fica tranquilo. Nuxa, volta aqui, por favor. Eu quero ver o drip. Olha só o drip, que não fiz esse pedido de desfile para a Nuxa, então vamos fazer a compensação. Por favor, Edith e Nuxa, na passarela de Manhãs Alegres. Ao som da música, por favor. Por favor. Obrigado, Nuxa.
Talento nato, Nuxa. É dito também, leva jeito,